Olá! O Supremo Tribunal Federal vai julgar nos próximos dias a constitucionalidade dos mais recentes decretos sobre armas do presidente Jair Bolsonaro. No dia 12 de abril, a ministra Rosa Weber barrou trechos desses decretos. Então, o Brasil mais armado. Esse é o assunto do Mundo Político de hoje. Eu vou conversar com o advogado Felipe Angeli. Ele é gerente de advocacy do Instituto Sou da Paz. Felipe, obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Imagina, eu que agradeço. Ao barrar os trechos dos decretos do presidente Bolsonaro, né, que ampliam acesso às armas e munições, a ministra Rosa Weber estava atendendo a ações diretas de inconstitucionalidade do PSB, Rede, PSOL e PSDB. O conjunto de decretos do presidente fala em desburocratizar o acesso às armas. Como e a quem esses decretos do presidente quer armar? Enfim, né, na verdade é todo um conjunto, né, de questões que estão associadas a essa discussão. Primeiro, em relação a essa afirmação, né, que você apresenta do governo sobre desburocratizar, já como um pouco boa parte daquilo que faz esse governo é bem polêmico, né, porque veja, por um lado, você tem todo um caos normativo sobre esse tema que o governo instalou, né? Você tem mais de 30 atos unilaterais do governo ao longo desses 2 anos de mandato, pouco mais de 2 anos de mandato, portarias do Exército, do Ministério da Justiça, Ministério da Defesa, 14 decretos publicados. Eu sempre digo, o Estatuto do Desarmamento, que é de 2003, é normal, né? Você tem a lei e decretos da presidência que regulamentam, que detalham, que especificam pontos que estão na legislação, na lei ordinária. O Estatuto do Desarmamento, que é a lei que estabelece nossa Política Nacional de Controle de Armas, de 2003, ele teve um decreto regulamentador, em 2004, que vigeu por 14 anos. Óbvio, uma alteração pontual aqui no artigo, no inciso, mas foi vigente por 14 anos. Desde da posse do presidente da República, Jair Bolsonaro, você já teve outros 14 decretos e que convivem entre si, muitas vezes sendo até contraditórios. Agora você teve esses atos de controle por parte do Supremo que, né, anulam pontos também desses decretos. Ou seja, então, por um lado, você não tem desburocratização nenhuma, porque você tem um caos normativo muito pior do que você tinha anteriormente. E isso, veja, não é do interesse do administrado, isso não é boa administração pública. A lei tem que ser clara, transparente, fácil de fiscalizar, fácil de ser compreendida pela imprensa, pelos interessados, pelo comércio, e não é isso que a gente vê. Isso de um lado. 2, ainda nesse termo desburocratizar, ainda que, obviamente, isso nos pode negar, que a questão de armas de fogo sempre foi uma pauta do presidente e do seu grupo político, e que ele nunca escondeu isso de ninguém, né? E durante a campanha mesmo. Isso era um compromisso dele de campanha, né? Sim, não, quanto a isso não há dúvidas. Agora, no português, claro, é desburocratizar para quem, cara pálida? Quais são né, as prioridades? Olha o momento que a gente está vivendo. E não só na questão da saúde pública, que é evidente, né, com todos os mortos, mas na questão econômica, na questão social. Ou seja, tem desemprego, tem inflação, tem fome que retornou ao país numa proporção que a gente não via há décadas, infelizmente. Então, assim, desburocratizar acesso à arma de fogo, facilitar a ampliação da circulação de armas nas ruas, assim, ainda que o decreto possa ser um ato da presidência da República e regulamentar, não há vontade do príncipe na República e na democracia, ele tem que justificar isso de acordo com o interesse público. Então, desburocratizar para quem? Para alguns poucos interessados, são os atiradores esportivos, que é um grupo de 300 mil pessoas aí, frente às prioridades e necessidades de centenas de milhões de brasileiros que estão aí num dos piores momentos, o pior momento da nossa história recente. Então, acho que isso é muito importante de... Só a título, para além da discussão, só para título de informação de quem está assistindo a entrevista, quando eu falo em desburocratizar, é o texto do decreto, tá? Eu Exatamente, não, isso é fala do governo. O texto do decreto. Mas, para efeito do entendimento, de quem não está acompanhando, quem vai ter acesso, né? Você mencionou colecionadores, pessoas que praticam tiro. O foco do decreto é esse? Está atendendo a essas pessoas, pelo menos no texto?
Não, como eu disse, é um conjunto normativo, né? Tem esse decreto de fevereiro, mas a gente tem que ver a coisa, todas as alterações em globo, porque se trata de uma macro Quem é que vai alteração. poder, afinal, acessar mais armas, né? Essa que é a É uma questão. macro alteração legislativa. A questão é a seguinte: desde o estatuto, veja, o estatuto de 2003, apesar, isso é importante que se diga, porque há muita desinformação nesse assunto, ele nunca proibiu o comércio de armas. Havia, de fato, um artigo que previu um referendo, que houve em 2005, você deve se lembrar, que perguntava sobre um único artigo do estatuto, se a população brasileira acreditava que o comércio de armas de fogo devia ser proibido para todos, exceto policiais, enfim, né, força de segurança. A população brasileira, de fato, por uma ampla maioria, negou isso, e o comércio de armas sempre foi permitido dentro de regras rígidas, afinal, né, como uma colega minha disse, são armas de fogo, não são vassouras. Então, obviamente, você tem que ter regulamentos específicos que sejam de acordo com a periculosidade do instrumento. Essas normas todas, inclusive esses decretos de fevereiro, que foram atacados agora nessa liminar da ministra Rosa Weber no Supremo, eles tratam de forma geral também desses grupos, que são os dos mais beneficiados, né, os CACs, caçadores, atiradores esportivos e colecionadores, mas também trata do cidadão comum, como eu e você, trata de policiais, tratam de outras categorias como juízes, promotores também podem ter acesso à arma, tratam de forma geral e flexibilizam, né, destroem, na verdade, a política nacional de controle de armas em todos os segmentos, com regras específicas para vários. Entre todos, esses CACs são certamente dos grupos mais beneficiados, que inclusive podem acessar até 60 armas, sendo dessas 60 armas, 30 de uso restrito, estou falando de fuzil, autoriza porte para esse porte em todo o território nacional, que é uma coisa que a lei nem prevê, inclusive. Ou seja, a quantidade de munição também é bem grande, não é? Aumenta para todos, justamente, aumenta para todos, aumenta para as pessoas comuns e aumenta para esses CACs, mas para eles sempre aumenta mais em termos, né, de periculosidade, de potência e tal. E veja, é importante dizer que existem atiradores, vamos pensar atiradores esportivos, que é talvez o maior grupo deles. Existem, obviamente, atiradores esportivos sérios, né, que fazem isso pelo esporte e são pessoas de boa fé e tal. Agora, é verdade também que tem um monte de clube de tiro aí que, na verdade, funciona como um despachante de arma de fogo. Então, eu e você, qualquer telespectador que esteja assistindo, sabe que é só entrar nesse clube de tiro. O próprio clube de tiro aí desburocratizou, né? Na verdade, privatizou o controle do Exército para uma entidade privada que é o clube de tiro. E esse clube de tiro, ele se ocupa de todo o trâmite. Você não precisa fazer mais nada a partir do momento que você vai lá, você tem que ter dinheiro para pagar isso, mas você não precisa fazer mais nada. E ele se responsabiliza por todo o trâmite e, ao final, chega na sua casa, sendo que você nunca teve ligação nenhuma com o mundo desportivo, com o mundo de tiro esportivo, e chega na sua casa o CR do Exército, que inclusive te dá direito a porte. O que a gente Ele tem que visto... afiança essa relação, é o próprio clube de tiro, não é isso? Exatamente, essa é uma parte dessa desburocratização que o governo fala, não me parece uma desburocratização que vai contra o interesse público. Eu sempre digo, né? Deixa de ser o Exército para ser o clube de tiro. Exatamente. O presidente Bolsonaro falou tanto em privatização, né, uma plataforma econômica liberal, isso entra no mérito, se é bom ou não, mas me parece que a única coisa que ele privatizou de verdade foi o controle de armas do Exército para os clubes de tiro, justamente. Agora, Felipe, você tem uma dimensão, você está todo dia trabalhando com isso, eu vi um número que mais de 1 milhão de pessoas comuns no Brasil, como eu e você, tem hoje o porte, pode usar armas com essa, enfim, tem a posse e tem o porte, é isso? Não, na verdade, assim, esse número, salvo engano, você está dizendo, na verdade, já há mais de 1 milhão de armas registradas com pessoas comuns, mas armas registradas, é o número de armas. A questão do porte e do posse, ela é pessoal, né? Ela é individual. A posse é você ter uma arma registrada, que é aquilo que é o mais fácil de ser, a autorização é mais simples, né? Que é ter a arma na sua residência. O porte é algo que o Estatuto proíbe completamente. O porte para cidadão comum, o Estatuto proíbe veementemente. O porte é basicamente para pessoas que trabalham na área de segurança ou alguma especificidade outra que a lei prevê. Mas o presidente foi puxando por decreto, isso é uma das ilegalidades que nós contestamos no Supremo, foi autorizando por decreto, de forma contrária à lei, porte para várias categorias, inclusive esses CACs. E isso é uma condição pessoal, né? O porte, a autorização de porte
ela é ligada ao indivíduo. Isso, o que a gente tem, na verdade, é mais de 1 milhão de armas registradas. Em 2 anos, entre 2018 e 2020, ou seja, justamente os 2 anos da presidência da República, né, que Jair Bolsonaro ocupa a presidência da República, a gente teve um aumento de 65% no número do aumento desses registros, ou seja, um aumento muito exponencial. E aí veja, entre 2019 e 2020, que boa parte desse período foi a pandemia também, né, com o distanciamento social, toda a crise, o controle sobre serviços que não sejam essenciais, né, a possibilidade de atendimento presencial. E o número de clubes de tiro no país subiu de 200 e tanto para 1.300 e tanto. Uma explosão de quase 1.000%. Foi um estímulo eficaz, né? Não, e assim, num momento em que você não podia ter contato presencial, né? Então, ou seja, durante a pandemia, que negócio que cresceu? Qual mercado que cresceu essa ordem no ano de 2020? Então, assim, há muitos interesses envolvidos também, né? Flexibilização é um aspecto, flexibilização, fiscalização, a mudança em regra de fiscalização também é um dos pontos, não é? Que estão nesses decretos e que foram barrados pela ministra. Nem tudo foi barrado. A ministra Não, teve sim, eu sei que nem tudo foi, mas esse aspecto de fiscalização... Tem muita coisa, na verdade, porque, como eu disse, isso está presente em toda essa miríade de decretos e de normas que foram apresentados ao longo desses 2 anos. A minha comparação que eu faço é a seguinte, é como se a gente estivesse falando de carros, né, de veículos, e, ao mesmo tempo, se autorizasse o comércio de veículos muito mais potentes, né, que atingisse uma velocidade muito maior, ao mesmo tempo em que se retirasse mecanismo de controle de segurança como semáforos, cintos de segurança, airbags. É mais ou menos isso que o governo está fazendo. Ao mesmo tempo que ele aumenta a potência das armas, a quantidade, os calibres permitidos, ele retira mecanismos de rastreamento, fiscalização, rastreamento de armas de fogo, balística, etc. Houve 4 portarias do Exército Brasileiro positivas publicadas, que representavam avanços na questão do rastreamento e fiscalização de armas, que por Twitter o presidente da República mandou revogar. Isso faz 1 ano agora, inclusive, está fazendo 1 ano, isso tem, inclusive, o Tribunal de Contas da União tem investigado essa questão, a situação. Inclusive, não sei, ele determinou para o Twitter que o Exército revogasse as portarias, né? Que foram as únicas normas positivas que foram publicadas ao longo desses últimos anos, e foi pelo Exército. E ele mencionava justamente esses CACs, né? Que ele tinha compromisso com esses CACs e que isso não era compromisso que ele tinha com esses CACs. Agora, veja, ele é o presidente da República de 200 milhões de brasileiros, não de 300 mil CACs. Né? Então, a questão é essa. A ministra ela tem uma decisão importante, ela impede certas questões mais urgentes que estavam entrando em vigor no dia seguinte da sua decisão, que eram ligados a esses decretos de fevereiro, mas ainda há muita coisa nos outros decretos. E veja, também no Supremo há toda uma série de frentes, né, já sendo, em que todas essas normativas estão sendo organizadas. A gente tem 2 grupos de ações com a ministra Rosa Weber, que são esses decretos de fevereiro e decretos anteriores. A gente tem outros decretos que estão sobre a relatoria do ministro Fachin, que também já deu liminar no outro... Liminar não, já tomou uma primeira decisão no outro processo. E também temos uma frente com o ministro Fachin também, que é sobre a questão da importação de arma de fogo, o imposto de arma de fogo, também no final do ano passado o governo havia alterado. E todos esses processos agora, na verdade, é todo um conjunto que, como eu digo, analisa de forma macro essa macropolítica de armas, e eles agora estão com pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, que pediu vista agora, nessa última semana. Esperamos que o ministro faça, né, análise desses diferentes processos para instruir seu voto, mas que possa devolver rápido para a continuidade do julgamento. Né? Fala-se numa perspectiva de que até dia 26, né, o Supremo retome, mas não existe nenhuma obrigação no sentido da data. Nós temos uma situação no país, nós somos um país extremamente violento. E o tráfico, as milícias muito armadas, não é? Por que a arma legal preocupa tanto?
E até que ponto a arma legal, a legalização, a desburocratização pode influir na chegada de armas, facilitar a chegada de armas também para a criminalidade? Não, essa é uma falsa dicotomia, não há fronteira estabelecida entre a arma legal e a arma ilegal. A arma ilegal já foi legal um dia. Eu sempre digo, a arma de fogo, diferentemente de drogas, né? Diferentemente de maconha, cocaína, que é um produto que primeiro que vem da natureza, né? Você tem a folha de coca, a folha da maconha, enfim, é um produto que vem de uma planta e que é feito de forma quase artesanal, né? Em fazendas ilegais, né? Nos Andes, enfim, e que é contrabandeado. A arma de fogo é um instrumento industrial, ela não dá em árvore, né? Você precisa de uma indústria para fabricar aquilo. Você precisa de uma linha de montagem. Toda arma, você não tem uma arma artesanal, salvo uma exceção ou outra, que nem são tão né, não são nem tão potentes assim. Toda arma, em algum lugar, saiu da Glock, saiu da Beretta, saiu da Smith Wesson, saiu da Taurus do sul do Brasil. Em algum momento, para ela estar na mão de um crime, aqueles fuzis que estão com os criminosos e tal, em algum momento elas passaram em alguma indústria, né? Em algum momento aquilo teve que ser legal. Então, a arma de fogo, isso já está mais que estabelecido, pesquisas do Nosso Sou da Paz, junto com o Ministério Público aqui de São Paulo e de outros estados, CPIs do Congresso Nacional, CPI da LERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, uma série de pesquisas já demonstra de forma muito clara que a arma de fogo que é utilizada nos crimes nas ruas, ela foi legal no momento, né? Recentemente, até por conta de um podcast que foi lançado pela jornalista Sônia Bride do Fantástico, se lembrou daquele episódio que o próprio presidente da República teve sua arma roubada no final da década de 90, né? Então, assim, a gente tem, né, que a gente estuda isso, a gente tem relatos de armas. E arma, veja, arma é um instrumento razoavelmente tosco, que se você fizer a manutenção de forma correta, dura. Não é um celular que pifa rápido, sabe? Dura décadas uma arma em circulação. Se você fizer a manutenção desse armamento, ele fica funcionando por décadas. E a gente tem uma série de relatos, isso de armas que estão aí há 20, 30 anos circulando. Ela é apreendida, ela é desviada, ela mata, né, ela é utilizada num crime, com ela se mata, se rouba alguém, depois ela é apreendida de novo, ela é pelo meio da corrupção e da falta de cuidado da polícia, ela é desviada novamente, e essa arma está aí. Por isso que a gente defende a destruição das armas apreendidas também, porque enquanto a arma existir, ela circula. E a arma é isso, de novo, ela tem um valor comercial. Então, se a pessoa tem acesso a isso, ela vende para fazer renda. E ela fica aí circulando décadas, matando pessoas. É uma preocupação, assim, em relação ao tráfico e às milícias? Especialmente nas milícias, especialmente no caso do Rio de Janeiro, né? Que hoje sem dúvida, tem mais poder criminoso do que o próprio tráfico, né? Sem dúvida. E as milícias também, infelizmente, não estão mais acessíveis ao Rio também, né? Enfim, há que se pensar que, independente de tráfico de milícia, enfim, no mundo do crime, de forma geral, uma dimensão fundamental, uma dimensão constituinte do mundo de crime é o comércio ilegal de armas. É uma das coisas que nutre e também... disso no mundo, assim, e no Brasil? Você tem números, assim? Existe uma série de estudos, porque ele é muito vasto, né? Você tem desde de comércio de armas ilegal para conflitos como guerras civis, e conflitos étnicos e conflitos transnacionais, ao mesmo tempo você tem o comércio ilegal de armas para essa criminalidade comum, né? Que é essa que a gente vê pouco aqui no Brasil, enfim... Você tem estudos, você tem tratados internacionais, a própria Organização das Nações Unidas acompanha isso. Mas, bom, como tudo que está na ilegalidade... Você tem projeções, né? Do próprio Banco Mundial, mas como tudo que está na ilegalidade não é exatamente preciso, mas é da ordem de centenas de bilhões de dólares, né, que a gente está falando no mundo. Não estou dizendo aqui no Brasil, porque... né? Quanto que o tráfico gasta com isso, enfim. Mas pensa, um fuzil desses não tão para o tráfico custa uma média de 30 a 50 mil reais, entre 30 mil. E é isso. E nesse mercado estão envolvidos policiais, estão envolvidos lojas de armas legais nos Estados Unidos, no Paraguai, estão envolvidos indústrias de armas brasileiras.
Aham. Eu fico pensando o seguinte: uma indústria, qualquer negócio foca no interesse do mercado para produzir, né, o tipo de produção que tem. Né? Você ninguém produz a revelia do que o Claro. mercado vai consumir. Né? Como é que é a indústria? Não, justamente, por exemplo, acho que esse é um ponto fundamental. Os Estados Unidos, como todo mundo sabe, é um dos países mais permissivos, né? A venda de armas de fogo, circulação, comércio total. Boa parte das últimas, veja só, a boa parte das últimas operações de relevo, né, de monta, de tráfico de armas, dessas armas de guerra, fuzis, que foram das maiores operações de apreensão e de tráfico de armas que foram realizadas no Rio de Janeiro recentemente, foram esquemas em que eram comprados esses fuzis legalmente na Flórida, legalmente, com laranjas lá, porque pode comprar, é muito fácil você comprar esse fuzil. Eles eram desmontados e enviados para o Brasil via uma outra transportadora, importadora, que colocava dentro de aquecedores de piscina. Fazia a importação de aquecedores de piscina de forma legal, desmontavam esses fuzis que eram comprados legalmente na loja. Então, ou seja, você veja, o comércio legal de armas nos Estados Unidos interfere o fuzil que está na favela do Brasil. Tá certo? E é justamente isso, como você disse, se há demanda, vai haver oferta. Então, por que nos preocupa que esses CACs começam a ter autorização de portar fuzil e de comprar fuzil aqui no Brasil? Para além de que, óbvio, esses CACs também fazem, eu sempre digo, todo mundo é cidadão de bem até não ser mais, né? Todo mundo é cidadão de bem até perder a cabeça, até fazer uma besteira e tal. Mas, para além disso, com essa oferta de mais fuzis aqui no mercado, maior demanda por esses fuzis aqui no mercado nacional, vai haver maior produção. Então, vai haver maior circulação aqui que vai ser claramente desviado para o crime. Não tem muito segredo nisso, não. Como eu digo, assim, não há dúvida. E não se trata aqui de uma discussão ideológica, de, sabe, gostar ou não gostar de arma de fogo. Não é nada disso. Assim, o fato é, com essas normas, mais armas estão em circulação e, por causa disso, mais pessoas vão morrer. Isso é fato, infelizmente. Agora, como é que altera especificamente esses decretos que estão lá no Supremo, como é que eles alteram para as corporações, para o Exército? Não é? O Exército, se não for mantido a liminar, o Exército deixa de ter controle, não é? Mas é o Exército também que principalmente anda armado. É também a polícia, não é? Que tem que se confrontar com mais gente armada, né? Essa é uma questão também, né? São partes, né? Gente que pode eventualmente se enfrentar mais armada, né? Com essas dúvida, assim, corporações. Não há dúvidas de que o aumento da circulação de armas de fogo também é especialmente prejudicial aos policiais. Veja só, é intuitivo. Qualquer operação policial, uma abordagem na rua, a viatura policial aborda um outro carro, né? Suspeitou de algo, parou para controlar, foi abordar um outro veículo. No Brasil, por ser justamente um país muito violento, toda abordagem policial, há uma carga de estresse grande para o policial. O policial que para o carro, vai fazer uma abordagem, obviamente que ele está tenso, é um momento de tensão. Porque ele sabe que, infelizmente, no Brasil, há criminosos, pode haver algum tipo de reação, mas também não, pode ser um cidadão comum. Então, há uma tensão que o policial ele tem que cumprir a lei e tal, mas ele está preocupado, obviamente, de encontrar uma ocorrência mais séria. O fato dessa pessoa, mesmo que ela esteja totalmente legal, né, não está fazendo nada de errado e tal, o fato de haver o risco do risco ser maior dessa pessoa estar armada, obviamente vai colocar já uma carga de estresse suplementar ao policial, isso é óbvio, né? Porque se ele vai abordar alguém que ele sabe que a chance de estar armada é maior e quem que é, obviamente. E em certas situações no Brasil, que a gente também sabe que a gente tem problemas com a nossa polícia de treinamento, muitas vezes, uma polícia que muitas vezes é violenta, o risco de que esse tipo de abordagem também termine de forma desastrada ou violenta é muito alto.
Fora, como eu disse, que vai haver um maior fornecimento de armas para criminosos e o impacto que isso tem em relação à segurança dos próprios agentes de lei. E dois, assim, com o aumento dessas armas, da potência dessas armas, agora, como eu disse, você tem armas mais potentes, que começam a ser autorizadas a vender, muitas vezes mais potentes que as armas que os próprios policiais vão estar usando. A quem beneficia isso? Por que o cidadão vai ter uma arma mais potente que a polícia? Qual a lógica? Há exatamente um ano, praticamente um ano, né, teve aquela famosa reunião ministerial no 22 de abril de 2020, né, que o presidente Bolsonaro disse para os seus auxiliares, é bom lembrar que era uma reunião fechada, uma reunião entre ministros, e acabou que o Supremo Tribunal Federal mandou que se divulgasse, né, a gravação da reunião. Mas ele diz: estou armando o povo porque não quero uma ditadura, não dá para segurar mais. Como é que você que lida com essa questão encara essa fala do presidente da República, que tem, desde o início de 2009, trabalhado no sentido de colocar mais armas, permitir que mais pessoas tenham acesso a armas e munições? Olha, essa reunião, de fato, acho que foi um marco, né, em vários aspectos aí da nossa história recente, para além de que essa reunião já ocorreu durante, né, a pandemia, e que a gente não vê o presidente falando da pandemia, a gente vê o presidente falando de armas durante toda essa reunião, que, como você disse, é uma reunião fechada, mas não era um encontro no boteco, né, era uma reunião no Palácio do Planalto, todos os ministros, então o papo devia ser sério. E, na verdade, o que se inaugura ali é uma nova fase na discussão de armas de fogo. Como você disse, eu acompanho esse debate há muito tempo. E o debate de armas de fogo, por parte dos defensores do aumento do armamento da população, você tinha basicamente dois argumentos, grosso modo, por parte desses defensores. O primeiro é que a maior circulação de armas seria positivo para a segurança pública, porque o ladrão, o criminoso, sabendo que mais cidadãos de bem estariam armados, isso teria um efeito dissuasório no crime, o que é uma balela, já tem uma série de estudos nacionais e internacionais que demonstram que não há esse efeito dissuasório preventivo de um aumento de circulação de armas de fogo, pelo contrário. Mas, enfim, a discussão era um pouco nesses termos, de que seria positivo para a segurança pública, seria positivo para o combate ao crime, então por isso que defendiam, tal. E um outro argumento que também era muito utilizado, que era assim, não importa se é melhor ou pior para a segurança pública, o que importa é que é o direito meu, o Estado não pode, um argumento mais liberal, né, mais do campo da privacidade, da liberdade do indivíduo, de que não importa se é bom ou ruim para a segurança, o que importa é que o Estado não pode tirar meu direito à legítima defesa, uma coisa um pouco à la a segunda emenda norte-americana, que não existe paralelo no Brasil, né, um texto como aquele dos Estados Unidos, mas era um pouco nesses argumentos. Agora, nessa reunião, o presidente da República inaugura uma nova fase nessa discussão, que é a arma nem para ajudar na segurança e nem como um direito individual, mas a arma como um instrumento de ação política. A arma como uma maneira de, como ele mesmo diz, de não cumprir ordens de governadores e prefeitos em relação ao lockdown, por exemplo. Né? Ou seja, é a inauguração de uma fase em que você começa a falar do uso de armas para ação política. E desde então, bem ao estilo do bolsonarismo, vários indivíduos, várias pessoas ligadas a esse grupo político, próximo do presidente, começam a falar do uso de arma de fogo, né, justamente em relação a opositores políticos. Você teve o Daniel Silveira aqui, né, hoje preso, o deputado, falando de usar arma contra opositor. Você teve um outro deputado do Rio de Janeiro, que eu não me lembro também o nome, que também disse que, no Twitter, que tinha que armar mesmo para que, se só o PT ganhasse as eleições, fosse imposto para correr a bala. E assim, as coisas começam a mudar de figura também, né? Nesse tipo de discurso, de narrativa. E aí, semana passada, você tem o presidente que começa a falar que está esperando um sinal do povo, que as coisas vão acontecer, coisas muito ruins, e o caos está à porta. Isso é novo. A escalada de arma pode representar um risco à democracia do Brasil? Você vê isso? Você faz essa relação direta? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Guerra civil já houve em centenas de países.
Guerra civil já houve em centenas de países. O Brasil não tem um contrato divino que impede da gente ter um aqui. E isso acontece quando a sociedade se divide a tal ponto em que a única solução possível é por meio das armas e do extermínio. Me parece que o presidente da República não é um conciliador, não é alguém que abaixa a temperatura. E assim, vamos ter eleição ano que vem, uma eleição que certamente vai ser polêmica pelos personagens. Vai ter Bolsonaro, vai ter Lula também, que foi autorizado agora, ou seja, num país extremamente polarizado. Eu, como cidadão, estou dizendo agora, eu tenho medo de qual vai ser a reação de Jair Bolsonaro se ele perder a eleição. O Supremo pode segurar um pouco isso? Não, sem dúvida, é papel dele, é o dever do Supremo, inclusive. Agora, me parece também que outra das cruzadas de Jair Bolsonaro é o ataque total ao Supremo, né? Veja, eu acabei de ver no jornal que no dia 1º de maio, grupos bolsonaristas estão convocando manifestações com uma ideia de eu autorizo o presidente a fazer o que ele quiser. Justamente nessa, estou esperando um sinal do povo, né? Eu autorizo o presidente. Autorizo o presidente a quê? Os sinais não são bons. Nós estamos aqui tentando fazer esse alerta, não é isso? Sem dúvida, precisamos. Felipe, muitíssimo obrigada por essa conversa. Imagina, eu que agradeço. Não é um assunto preocupante mesmo. Vamos aguardar aí as decisões do Supremo que vem aí nos próximos dias. Exatamente. Até a próxima, então, tá? Claro, estou à disposição. Até logo. Eu conversei com Felipe Angeli, ele é gerente de advocacy do Instituto Sou da Paz, é advogado, e nosso assunto aqui, os decretos que estão no Supremo para análise dos ministros da Corte, depois de uma liminar que a ministra Rosa Weber concedeu, foram ações diretas de inconstitucionalidade que chegaram ao Supremo, e ela, então, barrou vários pontos desses trechos desses decretos. Essa questão levanta a discussão sobre uma população mais armada no Brasil e tudo que isso pode trazer para o país. É isso aí, a gente fica por aqui. Até a próxima.